de cumprir pena em Portugal. Já houve um caso ou dois em que se conseguiu isso, não é? Já houve um caso ou dois. Mas com anos de espera. Sim, são processos extremamente burocráticos e morosos. O nosso convidado. Designadamente porque é necessário... Quem é que entra depois em... que caminhos é que são percorridos para se chegar a uma conclusão? Quem é que entra depois nessa negociação, digamos assim? Depois, fundamentalmente, há uma negociação entre Portugal e os Estados Unidos. Em termos diplomáticos? Ou em termos de... Se é entre Estados é diplomática, mas é fundamentalmente entre as respectivas procuradorias, por assim dizer. E isto porque é que é necessário esse acordo? Porque a lei portuguesa é diferente da lei norte-americana. E, portanto, partindo do pressuposto que Renato Seabra é condenado, por exemplo, a 30 anos de prisão, e porque o ordenamento jurídico português não prevê uma pena tão elevada, ao máximo são 25 anos... Ele teria que cumprir 5 lá... E só depois é que vinha para cá? Então. A sentença que lá for preferida terá que ser revista em Portugal à luz da lei portuguesa. E os Estados Unidos terão que aceitar duas realidades que são distintas, que é, por um lado, a aplicação de uma pena porventura mais baixa, no limite dos 25 anos, e a possibilidade de o Renato Seabra ser colocado em liberdade condicional num momento anterior àquele que seria se e quando cumprisse a pena nos Estados Unidos. Doutor Freitas Magalhães, já vamos analisar. Eu até pedi para a nossa produção me destacar 3 fotografias concretas, uma de Renato Seabra, depois uma dele na primeira audiência e uma dele na segunda audiência de sexta-feira. Mas antes de colocarmos no ar essas fotografias, por aquilo que já viu na cara do Renato Seabra, antes de tudo isto, consegue traçar aqui um perfil deste jovem? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui na TVI a falar de um caso muito particular e, essencialmente, para falar de uma área que em Portugal é muito pouco desenvolvida ou tida em atenção. Que é a expressão facial da emoção. Exatamente. Que nos Estados Unidos é utilizada em contexto... Nomeadamente em crimes? Sim, em contexto jurídico. O FBI faz isso muito bem, tem formação, os agentes estão formados para detectar, nomeadamente as micro-expressions, ou seja, as microexpressões e as macroexpressões. Que se vê onde? Vê-se em algum pontinho, em alguns pontinhos especial? As microexpressões duram de 1/4 de segundo a 1 segundo, enquanto as macroexpressões podem durar até 5 segundos. No caso da pergunta em concreto, é óbvio que há aqui alterações do comportamento da expressão facial e há nomeadamente da primeira para a segunda audiência. Sim, senhor. E isto nota-se claramente a 2 níveis. O primeiro nível tem a ver com a face. A face já não está tão fechada como, por exemplo, estava na primeira vez, mas essencialmente nota-se a um segundo nível, que é o nível ocular. Ou seja, os olhos, a posição dos olhos e a forma como olha para os agentes e também como olha para o juiz é completamente diferente. Existe também um outro pormenor que tem a ver com a sua postura física a nível da sua própria higiene, ou seja, na primeira aparição pública a pessoa em causa estava muito desorganizada, notava-se também muito medo e desconfiança pelo sistema, estava atemorizado. Na segunda aparição pública já se nota claramente que há uma preocupação com a própria imagem, ou seja, já aparece, por exemplo, que é um pormenor muito importante, já aparece barbeado, e o olhar já não é um olhar tão de desconforto e de medo. Então fazemos assim, nós temos que Embora haja, desculpe só para terminar, embora haja um pormenor que tem a ver com o facto de termos aqui já o advogado a dar as suas próprias indicações. Faz toda a diferença. Faz, porque uma das indicações é não mostrar, através da própria expressão facial, movimentos. Porque os movimentos são importantes para a análise de determinados comportamentos. Fazemos 3 minutos de pausa e depois vamos analisar, então, essas expressões do Renato Seabra. Até já. Junte-se aos 5 milhões de mulheres do mundo Avon. Quer ganhar dinheiro adicional? Com a Avon pago as minhas contas e ainda me dá para alguns extras. Sem investimento, apenas sonhar e ter força de vontade. Ser a minha própria chefe é o melhor. Seja uma revendedora Avon. Ligue hoje e viva o amanhã. Quem diria que podia ganhar tanto com a Avon? Agora é tão fácil beber o teu Yoco líquido com a palhinha Yoco. Fura e bebe.
Sente uma mulher ao usar Tena Silhouette, a primeira cueca feminina decorada para perdas de urina? Tena Silhouette, tão suave e feminina. Por que não experimentá-la? Ligue já para o 808-201-274 e peça uma amostra grátis. A Ana e o Carlos escolheram realizar o seu sonho agora. Escolheram um crédito sem custos de abertura, com prazo e mensalidade adaptados. E puderam escolher um seguro opcional de proteção ao crédito para maior tranquilidade no caso de algum imprevisto. Com estas vantagens e uma TAN de 9,90%, a Ana e o Carlos só podiam ter escolhido a Cofidis. Escolha você também a Cofidis como parceira para realizar os seus projetos. Cofidis, energia para viver. Sabe que o seu carro é autêntico, que o seu telemóvel é autêntico, que o seu relógio é autêntico e as suas lentes. Só as originais lentes Essilor têm um símbolo de autenticidade gravado a laser. Essilor, para ver melhor o mundo. Muito obrigada e as melhoras das suas pernas. Tem pernas pesadas e cansadas? Para manter a vitalidade das minhas pernas, toma Antistax. Um comprimido por dia. Os flavonoides venotónicos ajudam a reforçar as paredes das veias, reduzindo a dor e o cansaço. Faça como eu. Confie em Antistax para cuidar das suas pernas. Antistax. Mais vida para as suas pernas. A Iglo apresenta uma forma fácil de preparar um delicioso peixe. Faça batota. É só pôr no forno e ficar com os louros. Prometemos não contar a ninguém. Miolo de camarão, peixe do Alasca e salmão selvagem. Iglo forníssimo. Tão fácil, tão bom. Aproveite a promoção de lançamento. Há pequenos momentos que pedem grandes produtos. Embalagem XXL do Lidl. Produtos XXL a preços XXS. Azeite virgem extra clássico 0,7% Chaparro, 3 litros por apenas 6,99€. Lidl, aqui a qualidade é barata. Não se consegue mexer? Descubra Voltaren 25 cápsulas moldes. As primeiras combinam um rápido início de ação numa fórmula líquida com o poder de tratamento de Voltaren. A ação dupla de Voltaren 25 cápsulas moldes acaba rapidamente com a dor e acelera o tratamento. Voltaren. A alegria do movimento. Ora, muito bem, em fevereiro, portanto, passado, Renato Seabra foi presente ao juiz pela primeira vez. Vamos ver aqui algumas fotografias do Renato. Cá está. Sr. Doutora. O que é que tiramos deste rosto? Bom, nota-se claramente que a pessoa em causa está, de facto, amedrontada e está desconfiada. Se repararem, essencialmente, no olhar, de facto, quando entra na audiência, já traz indicações do seu advogado no sentido de não se expressar, porque sabia que ia ser, pelo menos, fotografado, porque proibiu filmagens, como sabem. O que também é possível nos Estados Unidos. E por conseguinte, nota-se claramente a dificuldade é um rosto rígido, não é? Sim, tenta mostrar que está seguro perante o tribunal, mas que de facto não está. Ou seja, nota-se claramente que está com medo, atemorizado e essencialmente muito preocupado com o que lhe possa acontecer. A sensação que me dá a mim, enquanto cidadão comum que não percebe nada daquilo que o senhor realmente estuda, é que é como se ele não estivesse ali. Dá-me a sensação que ele está um bocadinho aliado de... Não, a ideia é dar essa imagem. Essa era a intenção. É assim, à vista desarmada parece uma mesma expressão em 3 ângulos diferentes. Exatamente. Não é? Exatamente. Sempre a mesma expressão. Sim, sim. Nada muda ali. Eu posso até, se me permitirem, tentar desenhar aqui uma situação que eu acho importante, que é, ou seja, a parte que nos interessa aqui analisar é essencialmente a parte ocular. Ou seja, a parte aqui dos olhos, que eu julgo importantíssima, que é aqui. A parte chamada rosto inferior não modifica absolutamente nada. Exatamente. Ele continua exatamente da mesma forma. Agora, não consegue porque é impossível. O cérebro humano não permite que nós possamos controlar todos os músculos faciais. E o movimento ocular, o movimento dos olhos é extremamente importante. E funciona a 2 níveis, a nível central e a nível lateral. E ao nível lateral nós não conseguimos controlar, que é o chamado orbicularis oculi, que é o músculo orbicular dos olhos,
que em situação de contradição emocional, isto é, eu não consigo passar uma emoção verdadeira e uma emoção falsa ao mesmo tempo. A ideia era mostrar-se que não estava ali, o rosto rígido, que uma certa tranquilidade até. Exatamente, que não poderia ser nada com ele. Acontece, porém, é que quer a direção do olhar, quer a contração palpebral, indicam exatamente o contrário, ou seja, indicam que ele foi devidamente instruído a ter aquele tipo de comportamento. Agora, isso é muito curioso, porque os jornalistas, por exemplo, na altura, lembro-me perfeitamente que falaram da apatia. E ele até é capaz de estar mesmo doente porque está apático. Sim. E isto pode ter sido levado pelo advogado de defesa, não é? Isso, e até é conveniente que assim seja. Não? Isso é muito interessante. Analisemos agora, Sr. Doutor, as fotografias que têm a ver com a passada sexta-feira. Muito bem. Portanto, já um mês depois da primeira audiência. Sim, ele tenta repetir o mesmo comportamento. O penteado é completamente diferente, curiosamente. Sim, acho já. Mas o que me interessa essencialmente é a questão dos olhos. Continua a ter dificuldade no controle ocular, se repararem. Aqui fecha até mais os olhos. Exatamente. Há, de facto, uma contração ao nível do chamado rosto inferior. Nota-se aquilo que é evidente, que tem a ver com a magreza, o que pode potenciar uma situação de isolamento e dificuldade de construção psicológica ao nível do estabelecimento onde ele está. Todavia, o que é importante, não sei se teremos outra imagem, é importante realçar que, de facto, há sempre aquela dificuldade em controlar o orbicularis oculi, ou seja, esta parte aqui dos olhos é a parte que mais nos interessa. E, por conseguinte, nota-se que há uma incongruência emocional, o que significa que, perante um juiz... Mas alguém estará a analisar isso agora nesta fase ou não? Sim, lá na América. Sim, claro que sim. E cá também temos isso? Claro que temos, no laboratório da expressão facial da emoção. Sim, mas é usado em termos de... Nós não podemos... Todas as provas são usadas, desde que sejam solicitadas. Não é? Desde que sejam solicitadas. Por quê? Pelos advogados. Por exemplo, não é? Todavia, é importante dizer que esta incongruência emocional é importante relatar porque denota claramente aqui a influência de alguém, neste caso será do advogado, no sentido de potenciar sempre a mesma situação em relação ao comportamento, à conduta do arguido. Para terminar, é óbvio que o Renato Seabra sabe o que fez, com quem fez e onde fez. E é uma contradição... E como fez. Exatamente. E é uma contradição dizê-lo em tribunal, utilizando a expressão, não por ele, mas pelo advogado, not guilty. Portanto, esta contradição é muito difícil de superar e impossível de superar ao nível do movimento ocular, ao nível das estruturas cerebrais. Portanto, por muito que na voz se ouça not guilty, ou seja, não culpado... Não há correspondência a nível da expressão facial, ou seja, da comunicação não verbal, que o denuncia. Não é ele o único, há muitos casos. Mas que importância é que têm esses relatórios? Não sei se depois são apresentados relatórios ou não. Isso é um iPad? É. Eu não consigo fazer isso no eu. Que importância é que tem esta análise das expressões em julgamento? Pode ter análise, por exemplo, em processo de investigação é muito importante ter esta nesta atenção. fase de investigação. Exatamente, porque a aparição as duas aparições que ele apresentou